Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos a essa aula, essa primeira aula de Sistema de Informação Logística. Nessa primeira semana a gente vai falar sobre fundamentos de Sistema de Informação Logística. Nessa primeira aula, de modo particular, nós vamos falar diretamente do que é sistema e do que é informação. Claro que vocês já têm pré-conhecimento sobre o que é um sistema, sobre o que é informação, mas vamos ver isso relacionado à matéria. Qual que é o objetivo dessa aula, de uma maneira geral? Identificar os fundamentos que integram o sistema de informação logística. O que é fundamento? Aquilo que dá base, aquilo que não se perde, aquilo que a gente sempre vai estar precisando recorrer para poder estar resolvendo algum problema, para poder estar chegando no objetivo. Os fundamentos é um foco que você tem que estar mantendo para você não perder a sua linha de raciocínio. Então, 1.1, é o primeiro tópico que a gente tem aqui, está falando sobre sistema. O que é sistema? Sistema é a organização de algo. É a sistematização de um dado, de uma informação, de um processo produtivo. Por exemplo, o processo produtivo ele tem várias matérias-primas, várias decisões, várias linhas de raciocínio. Se a gente não tiver um sistema, muitas das vezes informatizado, ou um sistema de dados, né? Dados, o que é dados? São histórico, é um histórico, são informações que a gente vai tendo durante um tempo e a gente vai estar colocando aquilo numa planilha, numa folha, num Word, num documento, e a gente vai tendo acesso a esses dados. É um conjunto de elementos, é isso que está falando aqui agora, é um conjunto de elementos que se interconectam de maneira a formar um todo organizado. O que é um todo organizado? É um planejamento, é um sistema onde que a gente vai ter um princípio, meio e um fim, porque a gente começa a fazer um planejamento e a gente vai chegar no final para a gente poder estar alcançando o objetivo da gente. Muitas das vezes esse final é a entrega de um produto, muitas das vezes esse final é a consolidação da manufatura de um produto e por aí vai. Vejamos um conceito mais formal, segundo Oliveira, em 2002 ele falou isso aqui: o sistema é um conjunto de partes interdependentes que conjuntamente formam um todo unitário como determinado objetivo e efetuam determinada função. Ou seja, quando a gente chega e organiza um sistema, a gente já tem que ter a nossa conclusão na nossa cabeça, a gente tem que ter focado aonde que a gente quer chegar com aquele sistema, com aquelas informações, porque não adianta nada a gente ter informação e não saber para onde que a gente quer chegar. Então, a gente tem que ter um norte sempre quando a gente vai fazer, entrar com dados em algum sistema ou ter um sistema operacional. O que é sinergia, gente? Sinergia é uma coisa interessante. Sinergia é uma ferramenta que, ao ser bem trabalhada, constitui um diferencial nas empresas, pois seu foco é o trabalho em equipe. Hoje em dia a gente fala muito em equipe, muito trabalho em equipe, mesmo porque cada um não sabe tudo, cada um sabe uma coisa melhor do que o outro, e a gente trabalhando em equipe, a gente trabalha em prol de um bem comum. A motivação entre os colaboradores, de um modo geral, bem como podemos cooperar para a obtenção de resultados positivos. Como que é essa colaboração entre os funcionários, entre os empregados, entre os gestores? Por quê? Porque cada setor tem uma função, mas dentro de cada função, cada setor, a gente vai ter várias cabeças pensando. Se um puder ajudar o outro naquilo que o outro tem dificuldade, a gente vai ter um bem comum maior, que é chegar no objetivo, é chegar na produção, é chegar na entrega do produto. Essa pessoal todo trabalhando de uma maneira, de forma mútua, né, ajudando uns aos outros. Esse trabalho, mesmo que em equipes menores, tendo qualidade, o resultado é garantido. Um outro conceito de sinergia vem do grego, que significa trabalho em conjunto. Então, a própria configuração de formação da palavra já vem de trabalhar em conjunto, né? O significado dela é trabalho em conjunto. Sinergia é quando duas ou mais causas produzem um efeito maior que a soma dos efeitos que produziriam atuando individualmente. O que acontece? Quando você trabalha em conjunto, é bem melhor para você estar chegando ao objetivo. Quando você trabalha em duplas, em trios, por que isso? Por que é mais interessante isso? Até quando a gente vai viajar, é mais interessante que viaje com dois, pelo menos com uma pessoa ali no banco do carro. Isso ajuda que a gente tenha mais atenção,
ou aquilo que você tem déficit, outra pessoa consegue estar sanando aquele déficit. Então é muito melhor, você trabalha com mais qualidade, com mais foco e com mais ajuda. Claro que com a pessoa, né, quando você vai trabalhar numa equipe, com pessoas que também estão focadas, porque trabalhar com pessoas que não estão querendo chegar no mesmo objetivo que o seu, só vai fazer com que você volte para trás. Nesse segundo tópico, quando a gente tratar de informação, temos alguns tópicos aqui relacionados à informação, vamos lá. Primeiramente, temos os dados coletados de algum processo, ou seja, isso aqui é um histórico. Dados coletados de algum processo que já aconteceu, que pode estar vindo a acontecer, mas o que vai acontecer? Quando a gente vê esses dados coletados, nós vamos poder visualizar o que deu certo e o que deu de errado. Então, essa coleta de dados é muito, muito importante. Após esses dados serem processados, teremos a informação. Esses dados podem ser processados por algum programa, por algum sistema, por alguns sistemas, por algumas pessoas e muitas das vezes, até mesmo que quando a gente chegar com esses dados dentro do Excel, o seu gestor ou você mesmo vai querer estar fazendo um gráfico desses dados para você poder, na maioria das vezes, estar colocando um nível mínimo e um nível máximo da onde aquelas informações e da onde aquelas informações estão vindo, na maioria das vezes, por data. A utilização dessa informação gera conhecimento. Por que gera conhecimento? A gente vai entender aonde que está o problema e aonde que está o seu máximo de produção, o seu máximo de produção mesmo, né? O seu máximo de estar trabalhando da melhor maneira possível. Então você une o útil ao agradável e vê aonde que estão os problemas e vê aonde que estão as suas qualidades. Claro que na maioria das vezes, quando você estiver fazendo análise crítica desses dados, desses gráficos que você for gerar no seu sistema, você vai estar sempre querendo trabalhar de forma a superar, né, a sua melhor maneira de trabalho. As informações são dados organizados para atingir um objetivo. Como eu já expliquei aqui antes, os dados, a gente vai estar entrando com ele no sistema e vai estar verificando onde você consegue fazer um serviço melhor, um trabalho melhor, para você estar podendo sempre melhorar. Não que seja uma maneira de você estar se martirizando, mas não, uma maneira de você estar sempre melhorando, né? E é isso. Quando a gente trata desse sistema de informação, tem alguns setores como transporte, movimentação de materiais, armazenamento, processamento de pedidos e gerenciamento de informações. Esses setores, essas formas de verem essa informação são muito importantes, porque quando a gente relaciona isso com a logística, o transporte vai estar totalmente ligado a isso. Ah, Thiago, mas e essa movimentação de materiais também vai estar, porque quando você tem um parte de matérias-primas, a logística daquele parte também é muito interessante. Um galpão, um CD, né, um centro de distribuição é muito importante. Isso já relacionado com a armazenagem é muito importante. A gente não pode perder produto nessa armazenagem. Não podemos perder produto, não podemos armazenar da maneira errada, que esses produtos caem, né, principalmente quando são empilhados, né. Isso é muito importante que quem estiver responsável por aquela logística do pátio ali tenha muito cuidado. Processamento de pedidos, claro, quando a gente estiver planejando uma logística, planejando uma produção, a gente vai estar com esse processamento de pedidos muito bem alinhados com aquilo que a gente vai precisar para estar produzindo, para estar entregando. E o gerenciamento de informações que vai envolver toda essa cadeia que a gente acabou de ver aqui. Nesse processo, o conhecimento faz parte da última etapa, pois somente o adquirimos depois de estudarmos, analisarmos, compreendermos as informações que foram coletadas. Todas as vezes a gente tem muita informação. Quantidade não quer dizer qualidade. A gente precisa estudar, a gente precisa entender, a gente precisa saber de onde que aquela informação veio e saber aonde que a gente está querendo chegar com aquela informação. Ou seja, a gente tem dados, a gente tem informações e a gente tem conhecimento. Nada disso daqui existiria se a gente não estudasse, se a gente não soubesse o objetivo, onde que a gente quer chegar, beleza? Então, como eu disse no princípio, essas aulas de Sistema de Informação Logística, elas estão divididas, elas
elas são mais objetivas e mais diretas. Então aqui a gente já chega numa parte aqui de revisão do que a gente já viu nessa aula, mas, galera, não perde o foco, esteja sempre presente na plataforma, nos fóruns, aonde que a gente estiver, olhem sempre o e-mail de vocês, façam os exercícios, não se percam. A matéria é pequena, é objetiva, mas tem como se complicar se a gente não estiver estudando, não estiver em dia com as nossas atividades e não estiver em dia entrando na plataforma para ver os nossos e-mails, para poder estar tirando as dúvidas. Eu vou estar lá, não se percam, não deixem de perguntar. Perguntar não é vergonha. Então, uma revisão rápida sobre o que a gente viu aqui. Ao término de nossa primeira aula, podemos definir que o sistema de informação logística são os sistemas que utilizamos para gerenciar toda a cadeia de produção ou prestação de serviços. Ou a gente vai estar produzindo de forma direta um produto, ou a gente vai estar produzindo serviço, produzindo a nossa mão de obra, a gente vai estar vendendo a nossa mão de obra, os nossos serviços. Os sistemas vieram para facilitar o trabalho das pessoas, principalmente quando falamos de sistema de informação. Claro, imagina, antigamente, o cara lá na venda, tudo ele tinha que tomar nota, tinha uma caderneta para as pessoas, aquelas pessoas que não pagavam à vista, não tinha um sistema para ele estar entrando, se a pessoa tinha crédito, se a pessoa não tinha crédito, com certeza essa pessoa, né, por exemplo, estou dando exemplo da venda, ele tomava muito cano, ele perdia muito dinheiro com isso tudo e ele não conseguia fazer com que as entregas na venda dele fossem da melhor maneira possível também. Por sua vez, identificamos que os sistemas são alimentados com dados que geram informações para apoiar o processo decisório das organizações. Dados são muito importantes, mas nós precisamos saber de onde estão vindo esses dados para que a gente possa saber aonde que a gente vai estar querendo chegar com essas informações. A gente tem que abastecer o sistema da melhor maneira possível para poder estar tendo o resultado da melhor maneira possível. E é isso aí, bola para frente e vamos seguir para a segunda aula.